Olha só que interessante. Empresa de criptoativo anuncia sobrinho de Haddad como diretor-geral. Põe lá, põe na tela aí, eu quero ver essa. Eu nem sabia que ele tinha um sobrinho, muito menos que ele atuava com criptomoeda. Será o novo rei do Bitcoin? O Guilherme Nazar assumirá a diretoria-geral da Binance, corretora de ativos virtuais. Ele já integrava a companhia desde setembro. Uau! É uma das maiores corretoras de criptoativos em atividade no Brasil. Guilherme Haddad Nazar, agora seu diretor no país. Antes da Binance, ele havia ocupado cargos em outras empresas de tecnologia, como a Loft e a Uber, onde foi chefe de operações no Brasil por quase 3 anos. E o PT querendo acabar com o Uber. Quando o serviço de corridas por aplicativo foi autorizado a operar em São Paulo, pelo seu tio, em 2016, o Ministério Público de São Paulo chegou a investigá-lo. À época, o vereador Adilson Amadeu acusou Haddad de violar princípios da moralidade, da impessoalidade, ao editar uma medida que poderia beneficiar seu sobrinho, o que nunca acabou provado. Além da questão do parentesco, outro procurador da prefeitura, Luiz Fernando Massoneto, teria deixado seu cargo à época para prestar consultoria à Uber. À época, a prefeitura negou que houvesse troca de interesses entre Fernando Haddad e seu sobrinho. Né? A nota era assinada por Rogério Seron, que será o secretário de Tesouro Nacional do Ministério, do novo ministro da Fazenda. Tá certo, tá bom. Ok. Quem é do conselho da Binance também é o... Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Tá aqui, ó. Henrique Meirelles. Põe aí na tela, já. Eu tô mandando aqui no nosso grupo do Papo. Quem me avisou agora aqui foi o Felipe Hermes, nosso colunista de economia, que fez, aliás, um ótimo artigo essa semana sobre por que os Faria Limers usam colete. Eu recomendo aí que vocês leiam. Então tá aqui. O Meirelles, olha aí, ó. Se você baixar, tem o advisory aí, ó, o conselho. Ó. Não sei se você consegue baixar, até o Meirelles aí. Baixa um pouquinho. Baixa mais um pouquinho. Baixa mais. Olha aí. Henrique Meirelles, está aí, ó. Do Conselho Global da Binance. Henrique Meirelles. Tá vendo aí? Nada anormal. São executivos cuidando das suas vidas. Eu escrevi sobre o filho do mercadante, o irmão do mercadante. Mas isso é bacana para vocês entenderem o seguinte, essa história do PT, essa narrativa contra o mercado, né, contra os bilionários, ela é uma narrativa falaciosa. Né? O governo Lula sempre governou com os grandes empresários desse país, com os grandes banqueiros, industriais, empresários, e sempre manteve a narrativa que ela só serve para enganar os menos informados, né? Se o sujeito fizesse aqui o dever de casa, assistisse o papo antagonista, não ia se deixar manipular. Né? Então, assim, universitários, né? Vocês que gostam aí de usar a camisa do Fidel, do Che Guevara, deixar a barba crescer, e que fizeram Lula livre, com discurso anticapital, entendam que o anticapital é só para você, tá? Para vocês. O capital é na veia, tá? Para o resto da turma. A Lava Jato mostrou, inclusive, como é que é esse governo. Eu estou muito preocupado com as parcerias público-privadas. O Haddad é quem elaborou, inclusive, o projeto de lei da lei que foi aprovada quando ele trabalhava no Ministério do Planejamento com o Guido Mantega. Ele foi o autor do projeto das PPPs, Parcerias Público-Privadas. E o Geraldo Alckmin, que está assumindo o Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio, o MIDIC, ele é também um defensor das PPPs. PPPs que no Brasil parece que troca a primeira, né? Em vez de parceria público-privada, vira público-privada. A política dos gigantes nacionais fez grandes bilionários, reduziu a concorrência do mercado e aumentou o preço final de produtos e serviços para o consumidor. Então,
quando você mata a concorrência, quando você subsidia com dinheiro público empréstimos para os amigos empresários que estão governando junto com você, primeiro que você oferece condições privilegiadas contra o teu concorrente, contra o concorrente dele, aí você transforma essas empresas em grandes grupos econômicos, às vezes com atuação internacional, e aí a narrativa é tipo, olha como é importante, como o Brasil é bacana, é lindo, né? Tem grandes empresários, grandes empresas, só que essas empresas viraram monstros, destruíram pequenos e médios concorrentes, né? Formaram ou monopólios ou oligopólios, acabaram com a concorrência, sem concorrência eles podem eles podem definir o preço que cobram de produtos, de bens, produtos e serviços em geral, bens e serviços que você consome, você compra, que você consome, a picanha que você come, a cervejinha que você bebe, o carro que você paga, que você compra, por isso que é tudo caro. E também o preço dos serviços embutidos, né, ali, dos serviços que são de benfeitorias realizadas pelo Estado, portos, estradas, tudo fica mais caro, tudo é superfaturado. Então, o dinheiro que você poderia fazer pavimentar 1 milhão de quilômetros, você consegue pavimentar 100 mil quilômetros. Por quê? Porque é tudo superfaturado. Porque tem uma engenharia financeira. O Brasil é esse país do despachante, do lobista, do intermediário. Então, assim, na construção desses gigantes nacionais, foi preciso engraxar a mão, distribuir muita propina, comprar muitos agentes públicos. Isso tudo está aí para a história, não sou eu que estou inventando, está tudo registrado nas investigações, nas delações, nas provas obtidas, tá? Em processos que podem até ser anulados por filigranas jurídicas, mas que eles não apagam as provas. As provas podem ser anuladas do ponto de vista jurídico, mas o fato político e as provas obtidas, que foram materializadas nas investigações, elas deixam de existir juridicamente, mas não deixam de existir do ponto de vista histórico. Então, elas estão lá para você consultar, os arquivos, tudo, todos. Daqui a pouco vai ser tudo deletado e incinerado, mas está registrado na história. Tá? Então, assim, infelizmente, esse é o nosso capitalismo de compadrio. Só alguns privilegiados são beneficiados. E você já pode perceber que vários dos grandes empresários desse país que se beneficiaram lá atrás, que foram investigados, alguns foram presos, já estão novamente nesse círculo de poder nessa nova gestão do Lula. O que não se espera que seja diferente, né? Mas o fato é que o único prejudicado nisso tudo é você, é o consumidor final, que é quem paga imposto. Então você paga não só, você paga, olha só, como você paga 1000 vezes um negócio, né? Você paga, a corrupção, ela restringe o mercado, então torna a relação de oferta e demanda, ela se torna uma relação direcionada a privilegiar aqueles que detêm o controle da cadeia produtiva, né? Então, por si só, ele já pode definir o preço que ele quer cobrar. Não tem concorrente, aí bota lá o preço. Aí você já quebrou as pernas ali, já começou a ficar caro o negócio para você. Aí o Estado te cobra impostos sobre aquilo ali, cada vez mais impostos. Por quê? Porque precisa sustentar essa máquina cada vez mais ampla, mais pesada, para acolher, né, todos os apoios e etc e tal, aparelhar e etc e tal. Então, para sustentar a máquina precisa aumentar os impostos. Então, esse produto fica ainda mais caro com os impostos embutidos ali. Mas não é só isso. O próprio empresário, como tem de pagar a propina nessa cadeia, para ele virar um gigante, ele tem que pagar a propina nessa cadeia. Então, isso também torna o custo final para ele maior, e ele joga esse custo no preço. Esse é o verdadeiro custo do Brasil, né? Então, você se pergunta, por que, puxa, você compra, paga um carro
Um carro que você compra aqui no Brasil, ele custa metade na Argentina, 1/3 do valor. Porque aqui tem os impostos, em função disso que eu falei para vocês, né. Aqui tem, toda essa estrutura de intermediação, e aí o preço do negócio já é mais alto. Aí vai piorar, porque você vai comprar financiado. Aí você vai num banco que vai te cobrar, juros de, sei lá, 200%, 100%, dependendo vai lá, juros hoje está em 3% para um veículo usado, 3% ao mês. Joga isso no ano, joga isso em 3 anos que você financia o carro, ou em 5, ou em 4. Quando estava tendo aquele boom de todo mundo, boom da classe média, todo mundo comprando carro, aí só que quando você ia ver, você estava comprando carro em 60, 70 prestações, você estava pagando 3, 4, 3 carros, 4 carros, 5 carros. Olha lá, o Almir, um carro popular por 80 mil à vista, é isso. É inflação. Não, não é inflação. É tudo isso que eu falei para vocês. Aqui você pega um carro de luxo, que você vai pagar 300 mil reais num carro de luxo, que lá fora o carro custa o preço do que seria um carro popular. Entendeu? Essa conversa é longa, é sempre e assim a gente sempre aborda ela de várias formas, né, mas é isso aí, vamos seguir aqui, né.